Bom dia, pessoal. Bom dia, Giuseppe. Nós estamos para mais um dia aqui, terminando essa sexta-feira, como sempre, no nosso giro pelo mundo com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Só um pouquinho que eu já vejo que o professor Giuseppe já está aqui e vou convidar a live diretamente de Milão, essa cidade que sofreu tanto. Estou aqui. Bom dia. Bom Boa dia, tarde, Tereza. né, José? Como Boa tarde vai? aqui, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todas as pessoas que nos estão vendo. Tudo bem? Ah, tudo bom, Giuseppe? O Giuseppe é o nosso professor italiano mais brasileiro, fala português perfeito e tem participado de tudo. Ele está mais na academia brasileira do que na academia italiana. É Também porque a professor. academia italiana está parada nesse momento. Nós vamos para aí, eu e a Ione vamos para aí agitar a academia italiana. Pessoal, o professor Giuseppe Ludovico é professor na Universidade de Milão, na Faculdade de Direito de Milão. E, Giuseppe, eu me permiti Oh, apresentar o nosso livro e dizer que eu estava hoje de manhã conversando com a RT para o nosso lançamento virtual, que vai ser agora em junho. Ficamos só de perfeito. confirmar a data. A gente acaba de lançar esse livro aqui no Brasil, vai para a Itália também, né, Giuseppe? A Ione, Claro. nossa querida amiga, já está fazendo a tradução. E aqui quando a gente escreveu, a gente não achava que ele ia ser tão atual como ele ficou, não é? Porque é Exatamente. sobre novas tecnologias, plataformas digitais e direito do trabalho, apontando aí todas as questões que nos parece mais relevantes com relação a essa matéria. E, coincidentemente, ele foi publicado justo no meio da pandemia, não é? Mas a gente não planejou isso. A gente não planejou a pandemia. Mas o professor Giuseppe está aqui para falar conosco um pouco sobre vários temas, né? E o que a gente escolheu foi justamente o Alberto Leve está aí, olha Sim, só, O nosso Alberto outro tá. italiano brasileiro. Outro. Alberto, um beijo para você. O Alberto esteve conosco e eu realmente ia começar, Giuseppe, pela entrevista que o Alberto nos deu aqui, né? O Alberto falou sobre uma modalidade de trabalho que é o trabalho, oh meu Deus, O smart working. ele é uma espécie do smart working, mas que Sim. vocês têm aí na Itália com um nome também especial, ou seja, está Trabalho ágil. o trabalho Trabalho. ágil, exatamente. E realmente, como é que funciona? O que é o smart working? O que é o trabalho ágil? Pelo jeito, a gente está partindo agora só para o smart working, né? Porque o smart working seria o trabalho esperto, né? Numa tradução muito primitiva, vamos dizer assim. Mas e qual que seria a diferença desses dois tipos de trabalho? É a mesma coisa que teletrabalho? É a mesma coisa que trabalho à distância? Não, Está na todo mundo verdade, agora no smart working? Como é que funciona isso? sim, temos algumas diferenças. Pela lei italiana, em primeiro lugar, o smart working, aqui se fala lavoro ágil, ou seja a tradução no português fica um pouco estranha. Ou seja, um trabalho flexível, justamente como você fez a tradução no nosso livro. Trabalho flexível no sentido que, pela lei italiana, não é um tipo de vínculo, não é um tipo de contrato, é simplesmente uma modalidade do trabalho, do trabalho subordinado. Ou seja, o legislador interveio nesse assunto aqui com a Lei 81 de 2017 e de forma bem clara o legislador esclareceu que o trabalho ágil, esse trabalho flexível, não é outro tipo de vínculo, não é outro tipo de vínculo trabalhista, é simplesmente o normal trabalho subordinado, mas com uma modalidade particular. Aí o legislador disciplinou essa modalidade, ou seja, a modalidade. Dessa forma, tudo fica bem simples, mas, na verdade,
pois que a qualificação do trabalho subordinado, todo mundo sabe que a modalidade mesma, ou seja, a subordinação depende da heterodireção. Aí, pois que o legislador disciplinou essa modalidade particular, essa modalidade fica bem próxima ao trabalho autônomo. Por quê? Porque o legislador, em primeiro lugar, esclareceu que essa modalidade não tem vínculo de horário, ou seja, tem só o limite de duração máxima, mas a colocação horária da prestação não é fixa, não é estável. Por quê? Porque o trabalhador pode decidir quando trabalhar, então não tem vínculo de horário, tem só limite de duração máxima, não tem lugar fixo. O trabalhador pode escolher de trabalhar em lugares diferentes, mas a diferença entre esse tipo de trabalho, esse tipo de modalidade de trabalho subordinado e o teletrabalho foi disciplinado aqui na Itália já no final da década 90. Foi utilizado muito, sobretudo nas públicas administrações. Mas, se no teletrabalho temos outro lugar fixo, que não é a sede da empresa, geralmente é a habitação do trabalhador. Nesse trabalho flexível, nesse trabalho ágil, regulado pela Lei 81 de 2017, não temos outro lugar fixo. Essa é a particularidade. Então, não temos vínculo de horário, além da duração máxima, não temos um lugar fixo. Ou seja, o trabalhador pode escolher de trabalhar sempre em lugares diferentes. Não só isso. Essa modalidade fica regulada pelo um pacto entre o trabalhador e o empregador. Aí é o pacto entre as partes que vai disciplinar todas as particularidades dessa modalidade. A parte mais interessante no plano científico, no plano jurídico, é essa. É o pacto entre um empregador e empregado que vai disciplinar o poder diretivo do empregador, o poder de controle do empregador e o poder disciplinar. Ou seja, sendo que a prestação está desenvolvida com modalidades particulares, esse tipo de poderes, obviamente, fica bem diferente dos poderes normal. O exercício desses poderes fica bem diferente. Quais modalidades? É o pacto entre empregador e empregado que vai disciplinar exatamente o poder diretivo, o poder de controle e o poder disciplinar. Estamos falando do coração da subordinação, em poucas palavras. Aí o que acontece? Acontece que uma parte da doutrina italiana, aqui está o Alberto, que ele publicou um dos artigos mais aprofundidos sobre esse assunto. Uma parte da doutrina italiana, justamente, na minha opinião, qualifica esse tipo de modalidade bem próxima àquela parte do mercado do trabalho que a gente chama de parasubordinação. Aí o que acontece? A nossa legislação, nos últimos anos, se desenvolveu de uma forma muito particular. O mesmo legislador, o que fez, disso fala também o nosso livro, aplicou a disciplina da subordinação ao trabalho parasubordinado. Por outro lado, disciplinou também o smart working, mas que tem uma modalidade uma modalidade prática muito próxima ao trabalho subordinado. Então temos esse tipo, nesse momento a nossa legislação tem o trabalho subordinado tradicional, o trabalho subordinado que tem um lugar fixo, que tem presencial, como se fala no Brasil. Depois, se você tem uma evolução com uma cota de
subordinação, de heterodireção que se reduz e uma cota de autonomia que aumenta. Outra característica particular desse smart working é isso. O legislador fala, em primeiro lugar, como já disse, que é uma modalidade do trabalho subordinado. Não tem vínculo de horário, são as partes mesmas que vão disciplinar os poderes do empregador, mas, sobretudo, o trabalhador pode trabalhar por fases, por ciclos e por objetivos. Então, é uma forma muito particular de trabalho tecnológico, podemos dizer, ou seja, é a atualização do conceito de subordinação, é a atualização do conceito de heterodireção perante as novas tecnologias. Então, diferentemente do que se fala no Brasil eu sei, se não lembro mal, que se debate sobre o salário no teletrabalho, porque os trabalhadores não estão em presença no lugar de trabalho, aí algumas pessoas acham que por causa disso o salário deve ser reduzido em razão da falta de presença. Na verdade, o que acontece? Acontece que algumas vezes, a tecnologia permite ao empregador um poder diretivo mais estrito no smart working do que o trabalho subordinado normal. Vou fazer um exemplo para esclarecer. Quando a pessoa trabalha em presença, não sempre o empregador está olhando para ele. Não está olhando para ele todo o tempo. Pelo contrário, no smart working é possível, se você tem conexão, é possível que o empregador pode controlar o empregado cada minuto, cada momento. Ou seja, o poder de controle por meio da tecnologia fica dentro, pode ser dentro do smart working muito mais forte. Esse poder, ao contrário do trabalho subordinado normal. Por quê? Porque o empregador não está sempre olhando para o empregado. É por causa disso que a mesma Lei 81 de 2017 reconheceu o direito à desconexão. Por quê? Porque o legislador sabe bem que, dessa forma, o trabalhador subordinado pode ficar trabalhando muito mais do que o normal. Aí o direito à desconexão é simplesmente a garantia do limite da duração máxima do horário de trabalho. Então, isso em geral. São muitas coisas, eu sei, são muitas coisas. Sabe o que você estava falando? Eu estava buscando aqui. Sim, eu também estou. Ontem saiu publicado o parecer do Congresso a respeito da aprovação da medida provisória 927. Você conhece bem o regime aqui no Brasil, então nem preciso explicar muito, né? E é interessante porque esse parecer, ele é um parecer positivo, né? Ou seja, reconhece a constitucionalidade da medida provisória, né? Eu acho que, aliás, não diria nem nos últimos tempos, diria que nos últimos anos essas medidas provisórias são as únicas que têm natureza mesmo de provisória, né? Uma situação emergencial, que o resto até hoje acho que nenhuma teve. Mas, enfim, mas ele reconhece a constitucionalidade e é interessante porque foram apresentadas emendas, né, às medidas provisórias e o projeto de lei, ele fala que é constitucional e apresenta o projeto de lei que é o que vai para votação. E eles colocaram um parágrafo 6º, olha que interessante, Giuseppe, enquanto você estava falando, eu lembrei desse, eu ainda estou lendo esse parecer, já li rápido e agora estou lendo muito devagar, porque tem muita coisinha, vamos dizer assim, nesse parecer. E ele fala aqui no parágrafo 6º exatamente isso que ele fala duas coisas importantes, mas eu não vou entrar na parte
não sei o que você acha interessante, a gente pode entrar, porque até acho que foi a Alessandra que escreveu sobre a questão da proteção de dados, não foi? Pela, Sim, pela ela. Natália, nosso livro, e está espetacular a análise que ela faz. Mas esse parágrafo 6º, ele fala o seguinte, que o empregador, quando ele instalar o software, ferramenta digital, olha isso, software, ferramenta digital ou aplicação da internet para controle das atividades dos equipamentos próprios ou do empregado. É exatamente o que você está falando, porque Sim, no regime de teletrabalho, muitas vezes o controle que você tem sobre a atividade, ele é muito maior. E, ao mesmo tempo, nós temos um paradoxo no regime que foi implementado pela reforma de 2017, que ele prevê que, porque é teletrabalho, não vai ter a questão, não tem hora extra, é o trabalhador sem horário. Que claro. é justamente essa análise que você está falando, porque Sim, você não inicia uma jornada, você acaba viabilizando. E não necessariamente porque realmente o empregador queira viabilizar, mas porque o próprio empregado perde o controle. A gente está trabalhando em casa exatamente. agora, e é uma Es- coisa maluca. A hora que você vê, você já está no computador há 10 horas e aí não Exatamente. faz dele, né? Essa visão do trabalho, do teletrabalho, como você fala no Brasil, como um trabalho que não é verdadeiramente trabalho, na verdade é uma visão bem atrasada do que é o smart working. O smart working é simplesmente um meio dependendo do tipo, do conteúdo da prestação, você pode ter um tipo de smart working onde a subordinação fica muito mais restrita, mas, pelo contrário, você pode ter um tipo de smart working onde o trabalhador tem um nível bem alto, tem uma profissionalidade bem alta, aí ele ganha um pouco mais de autonomia. Mas essa visão da presença, como da presença física, como pressuposto do trabalho subordinado, não dá. Não é assim já há muitos anos. Aqui, a maioria dos bancos, dos seguros, já concluíram convênios para disciplinar o smart working bem antes que o legislador, bem antes da lei. Pelo contrário, a lei interveio nesse assunto simplesmente para garantir regras gerais, princípios jurídicos para fundamentar os convênios que estavam já concluídos. Ou seja, você, dependendo do tipo de mercado do trabalho, você pode ter milhares de trabalhadores que precisam, que gostam de trabalhar em casa. Isso não significa que não é trabalho. Pode ser um trabalho mais vinculado de um trabalho presencial. Os exemplos podem ser muitos. No trabalho presencial, o trabalhador não fica na cadeira o tempo todo. Por quê? Porque é possível que tenha uma pausa, tem isso, pode passar em outro lugar, pode falar com um colega. Então, não fica o tempo todo trabalhando. Pelo contrário, no smart working, depois que o trabalho passa pela conexão, o empregador está controlando a conexão, está controlando quanto ele está trabalhando. Aí, muitas vezes, a subordinação tecnológica é muito mais estrita da subordinação presencial. Claro. Então, é por isso que eu acho é uma visão bem atrasada achar que o teletrabalho não é como o trabalho normal. É que, na verdade, eu acho que tem duas... Eu até acabei de publicar um artigo que saiu hoje no Cielo, né? Estava aqui discutindo com o Fernando no fim de semana e a gente acabou escrevendo esse artigo sobre o equívoco na compreensão do que é o teletrabalho, não é? Porque, na verdade, o teletrabalho é uma descoberta entre aspas, né? É um meio de trabalho que foi estabelecido em 1970, por conta da É um crise. meio, é só um Não, meio. é um meio.
assim como a Smart Working também é um meio. Acontece que de 70 para 2021 houve um aperfeiçoamento dos Claro. meios tecnológicos para exercer. E continuam tratando no Brasil o teletrabalho como se o teletrabalho fosse uma novidade de 2017, talvez porque a lei vem em 2017, essa regulamentação. Então é complicado. Estou me perguntando onde está Sim, publicado. tá. Onde? No Está cielo. na página do Cielo Laboral, notícias do Cielo Laboral, e a RT também publicou num especial que também está no site da Revista dos Tribunais. É um artigo curtinho, mas para poder dar essa noção e falar assim, olha, parou tudo, né? A gente está trabalhando no século XXI, no meio de uma pandemia, onde todo mundo foi obrigado a trabalhar em casa com um conceito de 1970, não é? Claro, claro. E é interessante porque esse artigo que é proposto por esse parecer, ele acaba aparentemente colidindo com o que está no CLT. Ou seja, para a CLT, no regime que foi estabelecido em 2017, ele fala, não tem o controle de horário. Justamente ratificando isso que você está falando, né? A falta de conhecimento de como as funções se realizam hoje. E não necessariamente que todo mundo que trabalha com Smart Working, como você está falando, seja realmente trabalhador estrito, até porque tem muita gente que Exatamente. não tem isso de ser, não é? Depende da conexão, ou seja, você pode ter um Smart Working com conexão contínua. Aí, nesse tipo de prestação, nesse tipo de trabalho, obviamente o poder de controle do empregador é máximo. Por quê? Porque por meio da conexão ele está controlando tudo o que você está fazendo, tudo o que você está trabalhando. Mas, por outro lado, você pode ter um smart working, onde a conexão não é contínua. Então, nessa forma, o empregado tem um perfil de mais flexibilidade. Aliás, desculpa, Giuseppe, Não. você falando disso, eu lembrei agora dessa questão da fiscalização contínua, exatamente da questão do controle patronal sobre dados e sobre a privacidade do trabalhador. Exatamente, exatamente, exatamente. Não só isso. Não, desculpe. Não, pode falar. Não. Depois você pode ter um trabalhador de nível não muito alto. Ele simplesmente vai colocar dados no computador. O data entry. Muitos empregados do bancos seguros aqui trabalham dessa forma, simplesmente colocando dados no computador. Mas, por outro lado, você pode ter trabalhadores de alto nível, onde o conteúdo da prestação é muito mais tem um perfil, tem um conteúdo de alto nível. Então, não podemos trocar, não podemos confundir o conteúdo da prestação com o meio. Não podemos confundir a modalidade da prestação com o conteúdo da prestação. Ou seja, o smart working, a tecnologia, está mudando profundamente a imagem que o trabalho tem. Mas a diferença entre trabalhadores de alto nível e de baixo nível vai aumentar. Porque nesse momento o mercado do trabalho tem aqui se fala de polarização, ou seja, você terá sempre pessoas de alto nível que podem trabalhar dessa forma e pessoas de nível sempre mais baixo que vão trabalhando também da mesma forma. Claro. Então, é só a forma. Eu acho que ao nossos conceitos de subordinação e autonomia como algo de muito diferente, como algo de profundamente diferente, eu acho que esse tipo de visão vai mudar. Por quê? Porque você tem trabalhadores autônomos que trabalham dessa forma, com um conteúdo da prestação que não é muito alto, e tem trabalhadores subordinados que trabalham praticamente da mesma forma, com conteúdo da prestação que não é diferente. Então, esse tipo de diferença vai. Não só isso. Você pode ter trabalhadores subordinados, professor universitário,
que está trabalhando, eu sou 2 meses que trabalho smart working, mas o meu conteúdo, o conteúdo da minha prestação é, sem dúvida, muito mais autônoma de outro trabalhador subordinado. É. Então, Tem uma colega aqui que nos assiste, ai meu Deus, desculpa que eu perdi o nome. Bom, enfim, que pergunta a respeito do consentimento, né? Que é uma coisa muito interessante, porque o consentimento, tanto para o smart working como para o trabalho à distância em geral, para qualquer tipo de trabalho que implique em trabalhar fora da organização empresarial, tem que ter um consentimento do empregado, né? Uma vontade manifestada do próprio trabalhador. E óbvio que exatamente, nesse período de pandemia, a vontade não foi de nenhum dos dois, né? Foi uma necessidade decorrente exatamente. das medidas de isolamento, né? Então, eu acho que Nesse sim. momento, também na Itália, a natureza do smart working, do trabalho ágil, mudou. Porque, como disse, na nossa lei, essa modalidade do trabalho subordinado precisa de um pacto, precisa de um acordo entre empregador e empregado. É esse pacto que vai disciplinar todas as particularidades da modalidade de desenvolvimento da prestação. Por quê? Porque não é uma prestação presencial, então são as partes que vão disciplinar isso. É uma modalidade consensual na nossa disciplina. O que aconteceu durante a pandemia? Aconteceu isso, esse smart working, de uma forma consensual, virou uma forma unilateral. Por quê? Porque de um dia para outro, todo mundo ficou parado em casa. Aí os decretos do Covid-19 autorizaram empresas a desenvolver o smart working, mesmo em ausência do pacto com o empregado. Mas isso também para uma questão prática. Ou seja, todo mundo parado em casa, não era possível simplesmente assinar o pacto, não era possível contratar a modalidade dentro de um pacto. Aí o smart working, nesse momento, virou de uma forma particular, ou seja, virou unilateral desde que era só consensual. Mas isso vai acabar com a fim da epidemia, obviamente. É claro, que na verdade a manifestação de vontade. E é interessante, porque aqui se discutiu muito agora nesse período da pandemia, foi um ato do empregador. Porque a medida vem escrita, o empregador colocará o trabalhador em trabalho à distância. Mas não é uma vontade do empregador e não é uma vontade do Claro, empregado. É uma necessidade, se for possível, de continuidade da própria organização empresarial, não é? Da própria produção. E o aqui isso é Gilberto está bem te claro. mandando um abraço, viu? Gilberto Oh, querido está aqui em algum Gilberto, lugar, mandando um abraço. meu Falou, amigo. não vê a hora de estar em Milão. E eu também não. Mas é interessante isso. Não, não, aqui é Agora, bastante, aqui é bem claro, aqui é bem aqui, claro, ou então, seja, a agora uma coisa disciplina que ninguém mudou. está prestando muita atenção aqui, hoje, Giuseppe, que me preocupa, é essa questão que agora vem tratado nesse parecer da comissão, nesse projeto, né, de lei, que é a questão do consentimento para que é interessante porque é o seguinte, geralmente quando a empresa dá um computador, seja o empregado, subordinado ou não, dá um computador, dá um telefone para o trabalhador, eles ficam todos felizes e acabam usando aquele equipamento não só para o seu trabalho, mas para toda a sua vida, né? Tem vários colegas aqui que obviamente utilizam o computador do tribunal não só para suas atividades privadas, mas para as atividades de trabalho. E claro, é uma forma econômica, você não gasta Claro, dinheiro. claro, Só que existe, obviamente, um controle muito maior, porque a partir do momento que todos os programas são instalados para você poder trabalhar, não que o empregador, não que o poder público, o empregador público ou privado vai estar te claro, vigiando, mas ele tem a viabilidade e o acesso a todas as suas informações. E isso é uma claro, coisa que eu não consigo entender, porque as pessoas querem economizar por um lado, mas se expõem de uma forma monstruosa.
E agora, no meio do ano, em Brasil, está entrando em vigor a Lei de Proteção de Dados, né? E justamente essa novidade desse projeto de lei, ela fala que quando, para as medidas de pandemia, toda essa medida que a gente está analisando, o empregado teve que trabalhar em casa. O empregador põe o empregado para trabalhar em casa, concede a ele todos os instrumentos, só que ele deveria ter pego uma autorização de consentimento para instalar todas as plataformas no computador do empregado. Olha que louco. A medida provisória não previa isso. Não existia nenhuma previsão. Todo mundo fez contratos da noite para o dia sem prestar atenção de que as plataformas que eram instaladas no computador, às vezes no seu próprio computador privado, para você prestar o serviço para a empresa, elas poderiam acabar, elas teriam que ter uma autorização e um consentimento para instalação no seu privado. E agora vem o projeto de lei para regular o período da pandemia, coloca um artigo desse, eu falei, e agora como é que vai ficar a questão dos dados nisso aí, né? E a questão do consentimento. Porque aqui no projeto eu vou precisar do consentimento do empregado para a instalação dessas ferramentas. E isso me parece que na legislação italiana já estava resolvido, né? Sim, sim, porque temos há muito tempo toda uma disciplina sobre a privacidade, sobre o controle de dados pessoais. Obviamente, o empregador tem que cumprir também essas regras, que no direito do trabalho são regras, obviamente, particulares, porque o empregador tem possesso, ou seja, conhece dados pessoais do trabalhador, mas, além dos dados pessoais, aqui tem uma diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Ou seja, os dados sensíveis são os dados que se referem às opiniões dos trabalhadores, ao sentimento religioso dos trabalhadores, ao orientamento sexual dos trabalhadores. Então, o empregador não pode acessar esse tipo de dados. E precisa de uma autorização também para os dados pessoais, que são nome, sobrenome, outros dados físicos do trabalhador. Então, o que acontece no smart working? O empregador tem que cumprir as regras, obviamente, para garantir a privacidade do trabalhador. Ou seja, mesmo que o computador não é mesmo que o computador seja da empresa, a empresa obviamente não pode entrar em possesso desses dados. Isso em tese, ou seja, isso é a lei que vai falar disso. O que acontece na prática obviamente é diferente, mas podemos falar também de outra forma. Eu vi que no Brasil você falou, foi um contraste, um debate sobre o controle dos celulares por causa do isolamento. Na verdade, o que acontece? A nossa vida está gravada. Dentro desse tipo de instrumento que estamos utilizando nesse momento, Teresa, os nossos dados, o que nós estávamos falando, aonde eu estou, aonde você está tudo na mão de uma empresa privada. Claro. Ou seja, a empresa que tem esse tipo de aplicativo. Então, mas tudo isso na nossa cabeça passa como algo de normal, nem percebemos isso. Depois, quando não temos privacidade, né? Nenhuma. Não temos nenhuma privacidade. Então, aqui eu posso dizer, depois, quando você tem um problema de saúde pública dentro do seu vínculo trabalhista, aí você percebe. Mas é uma visão que não seria correta, porque os maiores dados da nossa vida passam do outro tipo de canal, passa no aplicativo, não passa no trabalho ou simplesmente para um controle de saúde pública. Por exemplo, eu alguma vez vou comprar livros no internet. Quando eu vou abrir outros sites, vai comparecer propaganda, vai comparecer publicidade dos livros que eu comprei. Isso significa que a minha compra foi gravada, está dentro de dados sobre os quais eu não tenho controle nenhum.
Então, para voltar ao assunto, o teletrabalho, ou seja, o smart working, tem um problema de dados. Mas aqui temos uma disciplina bem precisa, bem, que vai garantir, obviamente, o trabalhador. Mas, também sobre isso, obviamente não faz diferença se o computador é de um empregado ou do empregador, se ele vai utilizar essa ferramenta aqui para trabalhar. Não faz diferença, porque é a conexão de dados. É a conexão que é os dados que passa no processo da empresa. Então, também quando seu computador é do empregado mesmo, utilizando esse computador para trabalhar, o problema fica. Ou seja, não é que está resolvido. É muito pior, né? A questão toda é o que instalam no seu computador e como estão controlando Exatamente. a vida. Eu Ponto. estou estudando há muito tempo esse tipo de assunto, então eu cheguei nessa conclusão. Ou seja, ainda a academia, ainda o direito do trabalho, a nossa visão ainda não chegou uma visão bem atualizada. Ou seja, o nosso cérebro continua aplicando à modernidade os esquemas do passado. Mas depois, se você, quando estuda, quando você vai ver o que acontece na realidade, você vai ver sempre que tem uma diferença absurda entre o que você está pensando e o que está acontecendo. Ô, Giuseppe, esses dias eu estava conversando com o Marcelo, que é um professor e trabalha no TRT do Rio Grande do Sul, e ele se cadastrou no Uber para escrever sobre plataformas e saúde e segurança do Uber, né? E ele conhece de tecnologia tudo. E aí a gente conversando, ele falou assim: você sabia que tudo que nós estamos conversando está gravado? Eu falei: não estou gravando nada, tá? Meu telefone está aqui. Ele abriu na hora. Claro, Fica tudo. Não que eu tenha gravado, não que ele tenha gravado. O simples fato de eu estar com os dados apostos, ou seja, os dados estão funcionando, ele vai gravando tudo, inclusive o som que passa atrás é uma coisa impressionante. exatamente. Exatamente. Para você não ter nenhum tipo de vigilância, obviamente você não tem que ter nada, né? Claro, Nada claro, mas não só isso, Teresa. Os nossos dados comerciais têm um também. valor, têm um valor. Não sempre no vínculo trabalhista, a gente sempre está pensando, obviamente, é o nosso direito, então nós sempre vamos pensando no direito do trabalho, então no vínculo entre empregador e empregado. Mas os dados que passam dentro desse vínculo, por meio desse vínculo, são poucos em comparação aos dados que outra empresa, que nem conhecemos, os valores desses dados são muito maiores do que os valores de um dado que o empregador pode ter, mas que não tem interesse a desfrutar esses dados, porque o business dele não é vender livros, vender bens e tudo isso. Então, temos que nos acostumar. Muito, né? Exatamente, exatamente. A gente acha que não tem valor econômico nenhum, mas a gente vale muito mais que a gente Vale pensa, muito né? mais, muito mais. Utilizando nossos aplicativos, não vamos espalhando dados no tempo todo, sem nem achar os valores desses dados, e depois, quando utilizamos o computador para trabalhar, aí, nesse sentido, são os dados que passam, são os dados dos nossos trabalhos que o empregador, mais ou menos, já tem. Por outro lado, a maioria dos nossos dados passam quando nós utilizamos esse tipo de aplicativo. Então, o verdadeiro problema da privacidade está, obviamente, no vínculo trabalhista. Mas eu vejo que o problema maior está no uso comum da ferramenta tecnológica, não no uso trabalhista. Realmente. E é interessante, tem um artigo deixa eu ver aqui, o Harari, que ele escreveu, está publicado na internet, chama O Mundo Depois do Coronavírus.
E é uma dica aí, porque ele faz uma análise interessante, né, até para quem está nos assistindo, da questão da privacidade da saúde, porque é óbvio que com essa história do coronavírus, a, o, a exposição e o acesso é interessante. Ao mesmo tempo que nós estamos isolados e fechados, nós nunca estivemos tão expostos, né? Claro, 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 claro. A Claro. gente tem, fisicamente nós estamos fechados, virtualmente nós estamos expostos e suscetíveis a todo Absolutamente. tipo de situação. Absolutamente. Muito, muito mais. Ou seja, passando muito mais tempo à frente de um computador, utilizando celulares, na internet. Então, todos os nossos dados nesse momento são muito mais do que. Aqui na Itália, o isolamento foi cumprido mais ou menos por, ou seja, toda a população, com a exceção, obviamente, dos trabalhadores que estavam autorizados a trabalhar porque trabalham nas atividades necessárias. Aí você imagina todo mundo ficando em casa utilizando a internet. Obviamente, bilhões de dados, todo mundo comprando na internet, todo mundo olhando, lendo notícias na internet. Então, obviamente, nesse momento, todos esses dados são muito mais do que a época anterior, obviamente, Claro. antes da pandemia. E por falar de vocês saindo aí, tá aqui a Paula Colese, a Ione Frediani Oh, também. a Paola. Ciao, Paola. Como é que vocês estão saindo agora, né? Já passaram para a fase Sim, 2. O que sim. representa Nesse isso? As momento, pessoas já voltam normalmente? Como é que... então, eu posso dizer, em primeiro lugar, que sair do isolamento é muito mais difícil que isolar. Ou seja, fazer o isolamento ou seja, é simples. Você fecha tudo, ou seja, você vai escolher, vai selecionar as atividades necessárias. Aqui tivemos uma lista com códigos das atividades que estava autorizada a continuar a trabalhar, e todo mundo trabalhou em casa. Obviamente, aqui a gente não teve muitos problemas pelas. Aqui estou lendo uma pergunta. Hoje sabemos que estamos realmente exatamente. Ok. Depois voltamos nessa pergunta aqui. Então, estava falando então, isolar não foi difícil, porque obviamente todo o mercado do trabalho foi bem guardado, ou seja, tivemos problemas porque obviamente a situação é bem particular. Nesse momento estamos saindo. O contágio se reduziu muito, muito, muito. Temos mais ou menos cada dia 300 novos contágios no país inteiro. São 300 pessoas novas com esse vírus aqui, a mais cada dia. Então, poucos em comparação ao anterior. E também os óbitos, nesse momento, são simplesmente pessoas que pegaram o vírus 2, 3 semanas atrás, um mês atrás, porque você tem um tempo, tem uma diferença. Então, o que acontece agora? Agora acontece que você começa a sair, começa a chegar no lugar do trabalho, começa a abrir lojas, começa a abrir restaurantes, mas você pode fazer tudo isso só cumprindo as regras de distanciamento pessoal. Aí o que acontece? E voltamos no smart working. O smart working fica um instrumento fundamental, porque se você tem um escritório, se você tem uma sede de trabalho com 100 pessoas, 150 pessoas, hoje, cumprindo as regras sanitárias, regras de saúde, nesse lugar não pode ficar máximo, não mais de 50, 70 pessoas. E outros, aonde vai trabalhando? Pode trabalhar só em casa. Aí você troca continuamente de semana em semana pessoas que vão trabalhando de forma presencial e pessoas que vão trabalhando de smart working. Mas isso não é sempre possível, dependendo, obviamente, do tipo de atividade da empresa.
Então, temos regras aqui, ou seja, você para começar a trabalhar tem que cumprir essas regras, mas a particularidade da Itália foi essa. O governo previu as regras sanitárias gerais para os lugares de trabalho. Depois, muitas empresas concluíram convênios particulares com os sindicatos para escolher medidas particulares por cada tipo de atividade. Ou seja, uma empresa não é igual a outra, uma atividade não é igual a outra. Então, para limitar esse contágio aqui, você precisa de regras mais particulares, dependendo, obviamente, do tipo do lugar, dependendo da atividade. Então, o governo estabeleceu as regras gerais e depois sindicatos com empresas concluíram outro tipo de convênios para estabelecer medidas particulares. Obviamente, não será o mesmo, absolutamente, não será o mesmo, será muito difícil voltar à normalidade. Por quê? Porque se a gente, para não voltar no mesmo contágio, temos que abrir, mas de forma bem gradual. Eu acho que isso é o maior desafio. Eu sei o que o Brasil está passando, mas eu estou vendo que abrir de forma gradual, cumprindo as regras de saúde para não voltar ao contágio, é um desafio muito mais difícil do que fechar. Porque você fecha, vai todo mundo para casa e a gente vai... Exatamente. Aqui o que aconteceu foi isso. 2 meses, tudo fechado. A Previdência está guardando a renda dos trabalhadores. Muitas pessoas trabalhando em casa, então a atividade não parou. Mas depois, ou seja, toda a parte comercial, loja, restaurantes, transporte público. O smart working fica fundamental também em razão disso. O nosso INAI, que é o Instituto Nacional do Seguro para Acidente do Trabalho, ajudou o governo de uma forma técnica científica para medir o risco de contágio. Aí a gente percebeu que o transporte público, que aqui se utiliza muito, sobretudo aqui na cidade de Milão, o transporte público é o maior risco. Então, o que acontece? Se você começa a abrir tudo, como é possível cumprir regras de saúde no lugar do trabalho, mas o trabalhador chegou ao lugar do trabalho de metrô ou de ônibus, todos um com outros, então ele está trazendo o vírus para o lugar do trabalho. Aí o que aconteceu? Nessa forma aqui, o smart working vai também a reduzir a cota de trabalhadores que está viajando, que está utilizando o transporte público. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Claro, sabe que eu vi muitos trabalhadores reclamando. A gente tem feito audiências, as audiências virtuais, e às vezes bate-papo, enfim. E aí eles estavam reclamando justamente disso, porque foi determinada a redução da cota dos ônibus, porque, claro, parou tudo, então reduz-se a cota de transporte público, porque não tem a necessidade do mesmo número de carros trabalhando, seja em Claro. trem, seja em ônibus. Só Depois, que cada país tem situações diferentes. Aqui o governo colocou dinheiro também para descontar a compra de bicicleta, para estimular pessoas a ir ao trabalho de bicicleta. Mas isso é possível aqui. No Brasil não faz sentido isso. outra coisa, Giuseppe, na verdade aqui nós não fizemos um isolamento, talvez nas primeiras semanas, nas primeiras 2 semanas que estava todo mundo apavorado, as Eu pessoas vi. ficaram em casa e depois todo mundo começou a sair, né? Eu vi. Uma certidão que eu preciso para levar da Vitória e a periferia com tudo aberto, tudo aberto. E aí entra justamente na questão do transporte público, porque foi reduzido, o governo faz um planejamento de redução,
Claro, Só que o que acontece? As pessoas continuam saindo e continuam utilizando o transporte. claro. E lotam os ônibus, os trens, os É metrôs. isso, E como é que você é faz o isso. controle disso? É É isso. muito Não, complicado. aqui, Vai poder entrar. olha, Teresa, depois de 2 meses, aqui na televisão o tempo todo, os virólogos viraram popstar. Ou seja, diferentemente do que o Brasil, aqui por 2 meses falaram só virólogos. Então todo mundo sabe que o isolamento, na medida útil, só se mais do 70% da população vai cumprir. Abaixo desse nível, o isolamento não tem efeito porque a cota de população que continua saindo é suficiente para continuar a espalhar o vírus. Claro. Então, por causa disso que o transporte público é um dos riscos maiores. É por isso que o smart working, voltando ao assunto, também é útil, é fundamental, necessário também nesse sentido. Ou seja, ficou útil durante o isolamento, mas que vai representar uma medida ainda mais necessária na saída do isolamento. É por isso que o último decreto da Itália reconheceu o direito ao smart working para pessoas que têm filhos com menos de 12 anos, se não lembro mal. Por quê? Porque as escolas estão fechadas, então, 14 anos, desculpe. Que tem filhos menores de 14 anos, tem direito ao smart working, ou seja, para conciliar a Claro. exigências de vida e exigências do trabalho também, porque a Lei 81 de 2017, que disciplinou o smart working, colocou o objetivo da conciliação entre vida e trabalho como uma das finalidades, como a finalidade do smart working mesmo. Então, uma situação bem particular. Pois é. Aliás, isso é muito interessante, porque desde a perspectiva tanto do Banco Mundial como da própria OIT, isso é necessário para se regulamentar os trabalhos em geral, com tecnologia da informação e da comunicação, né? Um dos objetivos é esse, é permitir essa conciliação entre a vida privada Exatamente, e a vida exatamente. laboral, com a possibilidade de você conseguir manter aí um desenvolvimento sustentável em última análise. Na verdade, Giuseppe, eu queria continuar conversando, como sempre. Mas acho que o É uma tempo coisa acabou. breve, mas eu quero registrar aqui a presença do nosso confrade, o ministro Douglas Alencar, que acho que você Oh, não conheceu quando você esteve no acho que Brasil. Você não, vai ter a acho que oportunidade não. de conhecer um grande estudioso. O professor Washington Barbosa também está aqui. Que, aliás, eu vou te mandar, ainda não chegou, houve um problema na distribuição na editora, a revista que ele me ajudou a coordenar, que foi um sucesso. Nós fizemos Que até uma bom, live obrigado. do livro sobre a reforma da Previdência, um grande especialista sobre a reforma da Muito Previdência. obrigado, muito obrigado. E queria continuar conversando sobre a questão do acidente do trabalho, né? Porque Sim, mas acho que vou te não deixar temos tempo. Não, mais quero só responder a pergunta que a pessoa está falando. Nossa, a pessoa está falando que estamos frente de um grande irmão, sem dúvida. Se essa cultura vai aumentar. Eu acho que sim. Eu acho que sim, por uma questão de percepção. Ou seja, o controle por meio de aplicativo, o controle na internet, ou seja, a recusa do controle passa pela percepção da pessoa. É por causa disso que nós vamos a olhar no controle do empregador, mas não temos a mesma atenção para outros tipos de controles. Então, onde depende da percepção do controle. E pois que a percepção desse controle na internet, no aplicativo, é uma percepção muito baixa, quase nada, a gente nem sabe. Então, eu acho que esse tipo de realidade vai aumentar também para uma outra questão.
é o mercado que passa pela tecnologia. Então, se você quer acessar o mercado, você tem que ter esse controle, porque essa é a questão. Depois que o acesso ao mercado, o acesso aos bens na nossa realidade é a nossa identidade. Se você acessar o mercado, você existe. Se você não acessa ao mercado, você não existe. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Então, duas questões. Todo mundo quer acessar aos bens, às compras de bem, ao mercado. Não tem percepção desse controle, não tem percepção muito alta que você está espalhando todos os seus dados pessoais. Então, as duas, sem dúvida, na minha visão, vão aumentar esse tipo de controle. Eu não sei aonde vamos chegar, mas, sem dúvida, vamos aumentar esse tipo de realidade. Giuseppe, muito obrigada. Obrigada. Sou eu que te agradeço, Tereza. Mais uma vez. O professor Dalegravo também, que é nosso confrade, está aqui também. Bom, vários amigos, não vou nem falar o nome de todo mundo, porque vai se cortar. Tô vendo. Final, desejando um bom final de semana. Feliz por você estar podendo sair de casa. Agora vou sair para as minhas sobrinhas a primavera há 2 meses. Oh, que delícia, olha. Que bom, eu fico feliz com isso, porque é uma tortura ficar só dentro de casa olhando para a parede e para o computador, né? Exatamente. Permitido todo esse controle virtual sobre a nossa pessoa. Virtual. Né? Mas ainda bem que a gente tem isso para poder conversar. Sem dúvida, essa utilidade. Beijo grande, bom fim de semana. E lembrando que a live fica registrada, fica na página do YouTube e assim que a gente baixar, eu já envio para vocês, já coloco disponível aí para todo mundo, quem não pôde pegar a live inteira e quem tiver interesse ainda em assistir, que não pôde estar conosco nesse horário. Perfeito. Muito obrigado, Tereza. Beijão. Beijão para você e para todos. Tchau.